E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai fazer exercícios sobre introdução à ótica geométrica, já que foi o assunto que a gente viu na aula passada, beleza? Então a gente vai começar com os exercícios, divididos, que eu dividi em cada assunto que a gente viu. E no final vai ter dois desafios para um pouquinho mais difíceis assim. Alguns exercícios no meio também são um pouquinho difíceis, mas a gente vai conseguir fazer juntos, beleza? Então vamos começar. Bom, a primeira parte do nosso estudo foi o espectro eletromagnético. Vamos começar a fazer exercício. O primeiro exercício já é da PUC. Ele fala o seguinte: o esquema a seguir representa valores de frequência e de comprimento de onda, correspondentes a um trecho visível do espectro eletromagnético. Então, aqui, valores de frequência e de comprimento de onda, o valor do espectro eletromagnético que a gente enxerga. Ele pede qual o valor desse coeficiente aqui, do y dividido por x, ou seja, esse y aqui dividido por esse x. Qual vai ser o valor? Então, aí ele dá as alternativas aqui. 5 quartos, 6 sétimos, 4 terços, 7 sextos ou 3 sobre 2. 3 meios. Então, vamos lá. Bom, aqui tem o nosso espectro. Na aula eu não falei, porque a gente utiliza mais a fórmula que eu vou falar em ondulatória. Mas pode ser que caia. A gente vai usar uma fórmula que é essa formulinha aqui, que é a velocidade lambda vezes v. Ou seja, a velocidade de uma equação da ondulatória, como vocês podem ver aqui, ela é o comprimento de onda vezes a frequência dessa minha onda, entendeu? Aqui está na parte ondulatória porque a gente utiliza mais na ondulatória, certo? Então, às vezes, vai ficar que a gente viu aqui a ótica, beleza. Mas, como a ótica é uma onda, a gente está tratando da luz, né, e a luz é uma onda eletromagnética, às vezes o exercício pode pedir. Então, lembre-se dessa formulinha aqui, beleza? Então, vamos fazer um teste para vocês verem como é que é. Pegando aqui o alaranjado tem valores de frequência e valor de comprimento. O alaranjado, 6 vezes 10 a sétima, não é somente 6. Tem que olhar a escala, está escrito vezes 10 a sétima metros. Então, tem que usar essa escala aqui, vezes 10 a sétima. E o valor de frequência aqui, 5 vezes 10 a 14 metros por segundo. Então, a gente fazendo essa multiplicação, porque aqui a frequência, no gráfico que eles deram, não é em metros, né? É em segundos, porque a frequência é medida em hertz, ou unidades de segundo, beleza? Então, aí, se a gente fizer essa multiplicação, a gente acha uma velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer nesse exercício para achar o valor de x e o valor de y. Vamos lá. Primeiro, para o valor o vermelho, né? Porque o vermelho a gente não tem. Como essa vai seguir uma certa proporção, né? Já que a gente chegou em 3,3 vezes 10 à oitava, que é a velocidade da luz, né? Lembra? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo é a velocidade da luz que a gente acostuma, né? É um valor fixo dela, certo? Então a gente vai optar por utilizar esse valor, né? Porque como a gente está falando de ondas eletromagnéticas, e não importa se a cor dela, se for violeta, azul, verde, amarelo, alaranjado, vermelho, vai ser esse valor de velocidade. Então, a gente vai considerar esse valor da velocidade da luz como padrão. A gente achou aqui no alaranjado. Podia ter pegado o azul, ou só que o azul não tem o valor, podia ter pegado o violeta, não tem o valor aqui. Então, o único valor que poderia a gente ter achado é o alaranjado, porque tem valores de frequência e valor de comprimento. Beleza? Então, para o vermelho, a gente vai fazer a mesma coisa. No lugar do V, colocar o 3 10 à oitava. No lugar do comprimento, a gente não tem y, e no lugar da frequência, 4 vezes 10 a 14. Fazendo essa divisão aqui, a gente chega num valor de 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 7 metros. Esse aqui é o valor para y. Agora, em verde. Em verde, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente tem que achar o x. Então, 3 vezes 10 à oitava, né, que é o valor da velocidade, x, multiplicando aqui a frequência dele, que é 5,6 vezes 10 a 14, certo? Fazendo essa divisão aqui, a gente acha um valor de 3 dividido por 5,6, 10 a menos 7 metros, beleza? Então, com isso, a gente quer o valor do coeficiente, ou seja, dividir o y pelo x. Dividindo o y pelo x, a gente tem essa divisão. Bom, como em cima está 10 a sétima e embaixo 10 a sétima, a gente pode cortar, ficando só com essa divisão e essa divisão aqui.
beleza? Como é um pouquinho mais complicado, a gente pode usar a regra dos extremos e os meios, né? O de cima com o de baixo vai ficar em cima, o de baixo com o de cima vai ficar embaixo. Ou a gente pode usar aquele negócio, que eu aprendi, né? Que eu fico mais acostumado, que é a regra do telefone, né? O de cima com o de baixo, aí o de baixo com o de cima aqui. Então aí vai ficar 5,6 vezes 1, que é 5,6, e 3 vezes 1,6, que é 4,8. Então a divisão vai ficar 5,6 por 4,8. Só como vocês forem ver, não tem essa resposta aqui. O que a gente tem que fazer? Ir simplificando cada vez mais até chegar no resultado. Olha, se a gente multiplicar o resultado por 0,8, a gente vai conseguir chegar no valor de 7 sobre 6. Beleza? Que esse é o valor que a gente quer encontrar. Então, para a gente chegar nesse valor aqui, a gente só dividiu essa equação por 0,8. Então, 5,6 dividido por 0,8 dá 7. 4,8 dividido por 0,8 dá 6. Beleza, gente? Então, a resposta é a alternativa B. Perfeito. Entendeu esse exercício? Basicamente, a gente vai usar essa fórmula aqui. Velocidade igual a lambda vezes F. Continuando, agora a gente vai fazer um exercício que caiu no Enem. Vamos lá. A passagem de uma quantidade adequada de corrente elétrica pelo filamento de uma lâmpada, deixando incandescente, produzindo luz. O gráfico a seguir mostra a intensidade da luz emitida pela lâmpada e está distribuída no espectro eletromagnético, estendendo-se desde a região ultravioleta até a região do infravermelho. Então, como vocês podem ver aqui, a intensidade da radiação, certo? Aí você tem a luz UV, o espectro aqui em vermelhinho, né? Tá vendo que a passagem da quantidade de corrente desde o UV passa pelo espectro de luz visível e até o infravermelho, beleza? Então, ele pede o seguinte: a eficiência luminosa de uma lâmpada pode ser definida como a razão entre a quantidade de energia emitida, na forma da luz visível, e a quantidade total de energia gasta para seus funcionamentos. Admitindo-se que essas quantidades possam ser estimadas, respectivamente pela área abaixo da parte da curva, ou seja, por essa área aqui abaixo da curva, ou dessa área aqui, correspondente à faixa de luz visível, ou seja, só essa aqui que está em rosinha, um cor mais clara do gráfico da curva abaixo, a eficiência luminosa dessa lâmpada vai ser aproximadamente, então ele basicamente vai pedir essa área abaixo da curva, né? Então vamos lá ver. Se a gente observar a área abaixo dessa curva, então, assim como diz o enunciado, a gente pode perceber que a gente tem uma quantidade que vamos contar aqui, ó, basicamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, esse aqui pode encaixar com esse, ó, tá faltando essa parte aqui, pode vir mais ou menos aqui, essa parte aqui faltando aqui, então aproximadamente, ó, se a gente colocar essa parte aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, certo? A gente pode ter uma quantidade de 5 quadradinhos, mais ou menos, né? Para um total, né, esses outros 20 que vão estar abaixo da curva, né? Se a gente contar todos os que vão estar abaixo da curva, a gente consegue achar mais ou menos os 20 quadradinhos. Se a gente contar só da parte que está da luz visível, a gente vai achar uns 5 quadradinhos. Mais ou menos, galera. Como ele pede aproximadamente, então são mais ou menos. Então, assim, a gente pode realizar uma regra de 3, que vai ficar o seguinte. Se a gente tem 20 quadradinhos abaixo da curva, a gente tem 100%. Ou seja, vai ter 100% lá de eficiência, certo? Eficiência luminosa dessa lâmpada. Que falou que abaixo da curva vai ser a total eficiência. Então, 5 quadradinhos, que é no aspecto de luz visível, a gente vai ter x. Fazendo essa regra de 3, ou seja, multiplicando 20 por x e 5 por 100, a gente vai ter um x igual a 25. Então, com isso, a gente pode constatar que a eficiência da luz, a eficiência luminosa da lâmpada, vai ser 25%. Ou seja, é igual a resposta da letra C. Então, o que a gente fez basicamente? O enunciado ele me falou que a eficiência vai ser a área abaixo da curva, certo? A área abaixo da curva é toda essa região aqui. A gente, contando esses quadradinhos aqui, a gente chega numa aproximadamente, ó, completando esses quadrados, faltando os espaços, né?
a gente chega num aproximadamente 20 quadradinhos, certo? Se a gente fizer esses 20 quadradinhos aqui, são 100%. Ele pede a eficiência só no aspecto de luz visível, ou seja, nesse aspecto aqui que está mais com coloração rosa, certo? Então, se a gente for contar aqui completando quadradinhos, a gente acha que tem 5 quadradinhos apenas nessa região. Com isso, como ele pede mais ou menos aproximadamente a eficiência, a gente faz a regra de 3. Se 20% é 100, 5% no aspecto de luz visível vai ser 25. Basicamente, é esse exercício. Beleza, galera? Galera, agora vamos ver exercícios sobre fonte de luz e meio de propagação. Beleza? Aqui está dois exercícios com números iguais, é porque eu retirei esses livros do livro. Então, eu peguei o próprio número do livro mesmo. Beleza? Vamos começar com esse exercício aqui 4 da FUVEST. Ele fala: uma estrela emite radiação que percorre uma distância de 1 bilhão de anos-luz até chegar até a Terra, ser captada por um telescópio. Isso quer dizer que... Então, antes da gente continuar o exercício, ele dá essa informação aqui que é 1 bilhão de anos-luz. Bom, a gente sabe, por definição, que, a gente viu na nossa aula teórica, que 1 bilhão de anos-luz nada mais é do que a distância que a luz percorre em 1 bilhão de anos. Então, é a distância que a luz vai percorrer em 1 bilhão de anos. Logo, se a luz no caso assim, vai chegar até a Terra, ela foi emitida há 1 bilhão de anos atrás, certo? Porque ela demorou 1 bilhão de anos aqui para chegar. Então, vamos analisar essas alternativas. A estrela está a 1 milhão de quilômetros da Terra. Ora, não, né? Essa aqui está errada porque a medida de 1 bilhão de anos de luz, ou melhor, anos-luz, é diferente do quilômetros. Não é a mesma unidade de medida. É a mesma coisa você falar metros ou quilômetros, mas no caso aqui é quilômetros e anos-luz. Então a alternativa A não pode ser, porque não equivale a 1 milhão de quilômetros. Não é a mesma coisa que 1 bilhão de anos-luz. B. Daqui a 1 bilhão de anos-luz, a radiação da estrela não será mais observada na Terra. Ora, a B também não pode ser, né? Porque ela afirma que daqui a 1 bilhão de anos, a radiação da estrela não será mais observada na Terra. Ou a estrela já pode durar vários bilhões de anos, né? A gente não pode ter certeza do que isso. Se daqui a 1 bilhão de anos ainda vai ter radiação, ou depois, ou se não vai ter, ou se vai continuar tendo. Então, essa alternativa também está errada. Letra C. A radiação recebida hoje na Terra foi emitida por uma estrela há 1 bilhão de anos. Ora, esse aqui é o conceito que eu falei para vocês, certo? Como ele está falando que 1 bilhão de anos-luz, na verdade, que é a distância que a luz vai percorrer em 1 bilhão de anos, nada mais é do que, se a luz vai ser recebida hoje na Terra, ela vai ser foi emitida, no caso, há 1 bilhão de anos-luz atrás. Então, essa alternativa aqui está teoricamente correta. Vamos ver as outras. Hoje, a estrela está a 1 bilhão de anos-luz da Terra. Ora, não. Porque a luz está chegando recebida, que foi emitida a 1 bilhão de anos-luz. Mas a estrela pode não ter existido mais, ou pode ter se afastado da Terra. Várias possibilidades. Então, essa aqui também está errada. E, por fim, a letra E. Quando a radiação foi emitida pela estrela, ela tinha a idade de 1 bilhão de anos. Essa aqui é meio que mais grotesca, assim, né? A gente falar. Então, a gente não pode afirmar a idade da estrela. Ela pode já ter morrido, ela pode ter uma estrela jovem, ela pode ter meia-vida, etc. Então, a gente não tem certeza. Então, não tem nada a ver eu relacionar a distância de 1 bilhão de anos-luz com a idade da minha estrela. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Com isso, agora, a gente pode vir aqui a questão 4, que é meio que um complemento, sim, mas não a questão 4 da FUVEST vai ajudar a formular essa número 4 aqui. Então, ele fala, considere a seguinte citação. Quando a citação agora, né, parece uma mistura, né, meio com a física, com a língua portuguesa, né, a literatura. Então, ele fala o seguinte. Quando contemplamos o céu numa noite de um tempo bom, recebemos das estrelas um relato do passado. Uma frase muito bonita, né? Então, ele fala que, utilizando argumentos científicos, comente o pensamento do autor. Então, como eu disse, certo?
ele fala que a gente recebe um relato do passado. Sim. Por quê? A resposta eu vou ler para vocês. Porque a gente, ao olhar para uma estrela, a gente vai ver vemos o passado, né? Porque a luz ela vai chegar até nós, ela viajou milhões ou bilhões de anos-luz até chegar até nós. E essa luz, que levou muito tempo, ela pode ter ocorrido de diversas formas. Tipo, a gente vê estrelas que vão estar a determinadas distâncias, determinadas idades. Então, a luz vai chegar de uma forma que a estrela pode nem não pode nem existir mais, pode já estar a uma distância bem mais longe de onde ela foi emitida, pode ter se aproximado, pode ter acontecido diversas coisas, mudado de posição. Então, a luz que vai chegar até a gente, ela vai chegar em um tempo depois do que ela foi emitida, já que as distâncias para a luz percorrer até chegar até nós, no caso a Terra, né, ela vai demorar um certo tempo, entendeu? Então, por isso que a gente pode afirmar ali que quando a gente olha para as estrelas é um relato do passado, porque aquele céu, né, todo estrelado que a gente vê, a gente está vendo ele teoricamente atrasado, certo? Porque a luz que vai chegar até a gente, ela já viajou por muito tempo, ou viaja demora uns segundos ou uns minutos até chegar a gente, beleza? Então, essa daqui é mais ou menos a citação do autor, a explicação, beleza? Bom, aqui, mais um exercício sobre fonte de luz, é da UFBA. Ele fala o seguinte: as comemorações dos 40 anos da chegada do homem à Lua trouxeram à baila um grande número de céticos que não acreditaram nessa conquista humana. Em um programa televisivo, um cientista informou que foram deixados na Lua espelhos refletores da Terra para que, da Terra, a medida da distância Terra e Lua pudesse ser realizada periodicamente e com boa precisão. Pela medida do intervalo de tempo, ΔT, um feixe de laser percorrido a caminho de ida e volta. Então, basicamente, ele fala que foi colocado um espelho reflector lá na Lua para medir a distância entre as duas. Beleza? Então, ele fala aqui agora, um grupo acompanhou uma medida realizada por um cientista, qual a variação do tempo deu 2,5 segundos. Considerando a velocidade da luz no vácuo, que seja igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e desprezando os efeitos da rotação da luz, vamos calcular essa distância. Ora, esse exercício parece mais de um exercício de mecânica, onde envolve velocidade, envolve variação do tempo, e basicamente é isso que a gente vai fazer, com um cuidado que a gente vai ver logo mais. Então, a gente vai utilizar a forma da velocidade média, que é a variação do espaço em função do tempo. Né? Então, vamos substituir nos valores, 3 vezes a oitava, ΔS que a gente quer saber, e 2,5 é o tempo, a gente chega em um ΔS de 7,5 vezes 10 a oitava metros. Aí o estudante pode falar, essa é a distância entre a Terra e a Lua, certo? Porém, vamos voltar um pouquinho ali no enunciado. Olhando aqui as 3 últimas linhas. A distância entre a Terra e a Lua pudesse ser realizada periodicamente com uma boa precisão, na medida do intervalo de tempo de um feixe de laser que percorre o caminho de ida e volta. Então, o feixe vai e o feixe volta. Ou seja, ele está medindo a distância da Terra à Lua 2 vezes. Então, essa distância aqui não é a distância entre a Terra e a Lua. É a distância da Terra e a Lua multiplicado por 2, porque o feixe está indo e o feixe está voltando. Ou seja, está fazendo 2 caminhos. Para isso, a gente tem que dividir esse número por 2. Logo, a gente encontra, no caso, um valor de 3,75 vezes 10 a oitava metros. Logo, esse aqui é o valor da distância entre a Terra e a Lua. Se a gente converter para quilômetros, então a distância entre a Terra e a Lua é 375 mil quilômetros. Beleza? 1000 quilômetros. Então, basicamente, é um exercício assim que a gente utilizou a forma da velocidade média, mas com um conceito que envolve óptica. Beleza, galera? Para finalizar agora, a gente tem mais esse exercício aqui, que é um pouquinho mais difícil, envolve uma parte matemática, então eu aconselho vocês a prestar bastante atenção nesse exercício aqui, que já vi exercícios da mesma fórmula ou utilizando a mesma fórmula para esse tipo de exercício, não somente na ótica. Então vamos lá.
Ele é do ERJ, caiu em 2008. Ele fala, admita que em um determinado lago, a cada 40 centímetros de profundidade, a intensidade da luz é reduzida em 20%. Então, a 40% de profundidade, essa intensidade da luz vai ser reduzida 20%. Dado por essa equação aqui, onde I igual a I0 vezes 0,8 elevado a H dividido por 40. Quando às vezes a gente olha essa fórmula, a gente fica assustado, né? Nossa, meu Deus, olha essa fórmula. Mas calma, vamos tentar ler o exercício que ele pede pra gente. Que ele fala que I é a intensidade da luz, em uma profundidade de H é a profundidade, em centímetros, bastante importante essa informação, e a I0 é a intensidade da superfície. Beleza, até aí só deu informação pra gente. O nadador verificou, ao mergulhar nesse lago, que a intensidade da luz, no ponto P, é de 32% daquela observada na superfície. Então, o que vocês podem ver agora, ele está dando informações. Ele falou que a intensidade da luz, em um determinado ponto P qualquer, ela vai ser 32% daquela que a gente observa na superfície. Beleza. Então, seguindo, ele fala. Agora é o que ele quer saber. Até agora ele só deu basicamente informações. Então, a profundidade do ponto P em metros, considerando que o log de 2 igual a 3, 0,3, equivale a... Bom, então agora ele quer saber o H, certo? Porque o H é a profundidade. Como H é dado em centímetros, a gente vai ter que converter depois para metros. E como vocês podem ver, esse exercício é um pouquinho mais difícil, por quê? Porque ele envolve uma parte matemática e envolve um termo que é logaritmo, né? A parte matemática logaritmo. Então, envolve algumas propriedades. O estudante fala, como ele deu o exercício, estudante, ele quer que o estudante já saiba ou tenha noção dessas propriedades. Então, vou devagar para a gente tentar entender. Vamos lá. Ele fala, né, do enunciado, a gente pode tirar algumas coisas. A gente tem que a intensidade da luz no ponto P é 32% da observada na superfície, né? Isso que o nadador falou pra gente. Então, significa que o quê? Que a minha intensidade I é 0,32 da intensidade I0, ou seja, é 0,32 da intensidade que a gente vai observar, né? Se a gente voltar aqui, ó, 0 é a intensidade da superfície. Então, como ele fala que é a intensidade da luz, que é o I, é 0,32 I0, o que a gente tinha registrado aí. Aí, beleza. Então, a gente vai pegar a nossa fórmula aqui e, no lugar do I, a gente pode colocar 0,32 I0, certo? Então, 0,32 I0 igual a I0, vezes 0,8, H elevado a 40. Perfeito. Como a gente tem I0 dos dois lados, a gente pode passar dividindo ou esse, I0 só, vai deixar 1. Ou como a gente faz mais, né, quarta corda. Porque quando tem duas grandezas iguais dos dois lados, a gente pode cancelar ela. Agora a gente ficou só com uma incógnita, né, aqui que é o H. Agora presta muita atenção, que agora vai vir a propriedade do logaritmo. Então, por definição do logaritmo, a gente diz que tem uma formulinha aqui. O log de B na base A, ele pode ser reescrito como A elevado a X vai ser igual a B. Então, o que isso significa? A gente tem aqui 0,8, a gente tem aqui H, a gente tem aqui 40. Então, esse 40 aqui, esse H dividido por 40 é como se fosse o meu X, certo? Então, ele pode ser colocado na frente, ou seja, como ele colocou aqui, H dividido por 40. E o log de A, o A é um número que está elevado ao X, então 0,8. A base ficou 0,8. O B é outro número aqui, né, o 0,32. Então, essa minha equação ficou como? Log de 0,32 a base 0,8 igual a H dividido por 40. Agora a gente vai usar uma outra propriedade logarítmica que envolve mudança
de base. Essa propriedade é um pouquinho mais difícil. O exercício está vendo, ó, exige um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de conhecimento sobre as propriedades logarítmicas, mas quando você tem isso, você vai conseguir resolver. Tenho certeza, confio em você. Beleza? Então, vamos realizar essa mudança de base. Se a gente vai realizar essa mudança de base, a gente tem que a gente vai fazer essa divisão aqui, que o log 0,32 dividido por log 0,2, que no caso é a base. A gente vai dividir, ou no caso não, a gente vai observar que 0,32 nada mais é que o quê? 32 dividido por 100. 0,8 nada mais é do que 8 dividido por 10, ou 80 dividido por 100, mas já simplificado é 8 dividido por 10. Aí, mais uma propriedade logarítmica. O que ele me fala, essa propriedade? Quando eu tenho numa divisão lá, por exemplo, log de uma fração, o que eu posso fazer? Eu mantenho a base igual para as duas, né? Estou mantendo esse azinho aqui, no caso, faço uma subtração. Então, quando eu tenho uma divisão, é a mesma coisa se eu fazer uma subtração desses logaritmos, certo? Com isso, então, a gente pode fazer que o log de 32 menos o log de 100, dividido por log de 8 menos log de 10, é igual a h dividido por 40. Beleza? Agora vai exigir regras de potenciação. Então, tá vendo que esse exercício envolve muitas coisas. Ele pode ser um exercício um pouquinho difícil, mas está no nosso material e a gente vai conseguir resolver juntos. Bem devagar, presta atenção, estou tentando ver e bem devagar com vocês para a gente tentar compreender juntos. Beleza, chegamos até aí, então a gente tem, agora vamos transformar os números em potência. Então vamos lá. A gente viu que 32 nada mais é do que 2 elevado a quinta. Então se a gente fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a gente chega num resultado de 32. Então a gente pode transformar esse 32 em log de 2 elevado a quinta. Beleza? Da mesma forma que 100 é 10 ao quadrado. Então, a gente pode colocar 10 ao quadrado. Beleza. 8 é 2 ao cubo. Então, a gente pode transformar e vai ficar assim. Log de 2 à quinta menos log de 10 ao quadrado dividido por log de 2 à terceira menos log de 10 igual a h dividido por 40. E agora, a gente vai usar outra propriedade logarítmica, que é quando eu tenho um log de um número elevado a uma potência, essa potência pode passar na frente do log multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes log de 2, menos 2 vezes log de 10, dividido por 3 vezes log de 2, menos log de 10 igual a dividido por 40. Beleza! Então, a gente ficou com log de 2, log de 10, para resolver. Mas aí o estudante pode falar, putz, até essa parte aqui, né, antes da gente fazer essa mudança de base, tinha uma base aqui, né, que era 0,8. Né? Quando a gente fez a mudança de base, a gente deixou todos na base 10, né, que é a base mais fundamental logaritmo que tem, certo? Então, quando a gente vai fazer aqui, agora a transformação, a gente tem que considerar todos que são a base 10, ou seja, log de 2 na base 10, log de 10 na base 10, log de 2 na base 10, log de 10 na base 10. Beleza? Então, quando a gente fez essa mudança de base, a gente colocou todos na base 10. Isso tem que ficar fixo na nossa cabeça. Beleza? Agora, a estudante pode falar, mas log de 2 a gente não tem. Mas isso deu pra gente, ó, log de 2 igual a 0,3. A gente vai colocar 5 vezes 0,3 menos 2. Se o log de 10, log de 10 é 1, né? Porque log de 10 na base 10, como ele está na mesma base, então vai ser 1. Então vai ficar 5 vezes 0,3 menos 2, e 3 vezes 0,3, que é o log de 2 aqui, menos 1. Com isso, a gente vai ficar h dividido por 40, vai ser igual a 5. Multiplicando 40 vezes 5, a gente tem 200 centímetros. Lembra? Porque no exercício, o enunciado me falou que o h, ou seja, a profundidade, era dada em centímetros. Como ele quer em metros, basta a gente tirar duas casas aqui. Ou dividir por 100, no caso vai dar 2 metros. Beleza? Alternativa C. Então, galera, esse exercício aqui exige muita atenção, um pouquinho mais de conhecimento sobre a parte logarítmica, que é a parte do matemático, que ainda vai ser visto,
algumas propriedades fundamentais, mas espero que tenha compreendido um pouquinho mais sobre isso, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre essas propriedades ou alguns pedir para professores de matemática dar alguma dessas propriedades, beleza? Então, mas fora isso, o conceito é indo devagar, com calma, prestando atenção, fazendo substituições certinhas, que a gente consegue chegar no resultado, beleza? Bom, galera, agora a gente vai falar exercícios sobre princípios e aplicações sombra. Bom, tem 3 exercícios aqui, vamos tentar resolver juntos. Primeiro 8. Ele fala, o princípio de propagação retilínea da luz estabelece que... Então, ele quer saber o que esse princípio em específico vai estabelecer. Ele fala que qualquer que seja o meio de propagação da luz se propaga em linha reta. Não fala isso, né? A luz também pode se propagar em linha reta, pode não se propagar, pode ter alguns fenômenos, né? Que ela pode não ocorrer, por exemplo, em meios translúcidos, né? Quando eu dei o exemplo na aula teórica, né? Que a gente tem uma região assim, quando a gente tem parcialmente, né? Consegue ver parcialmente, a luz não se propaga em linha reta nessas regiões, né? Só em meios transparentes, como, por exemplo, um ar, né? Que é aquela frechinha que entra na porta, né? Da sala de aula, né? É um exemplo típico para você lembrar. Então, essa aqui está errada. A sombra é a região do espaço que não recebe luz de uma fonte, em virtude da presença de um corpo opaco. A sombra, né, ela tem uma região que não tem luz, mas o princípio da propagação retilínea na luz não estabelece uma relação entre a sombra. Então, ele quer só o que ele estabelece. Então, essa aqui também não pode ser. Ele estabelece que a luz tem trajetória retilínea apenas em meios homogêneos transparentes. Olha, sim, esse é o princípio da propagação retilínea da luz. Ele fala que se a luz, ela em meios homogêneos, onde tem as mesmas características, ou transparentes, como um exemplo típico é o ar, a luz ela vai se propagar em trajetórias retilíneas, ou seja, em linha reta. Então, esse é o princípio de propagação. É isso que ele fala. Então, a alternativa C vai estar correta. A alternativa dele fala: os raios luminosos são linhas orientadas que representam gráficos de luz de propagação. Ok, mas o princípio de propagação da luz, ele não estabelece exatamente isso, beleza? A gente consegue medir a frequência, conseguir medir lá o comprimento, mas o princípio em si ele não fala isso. E a luz não se propaga em linha reta, qualquer que seja o meio de propagação. Não, a luz ela se propaga em linha reta, se for um meio transparente ou homogêneo, que é o princípio de propagação. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. A formação da sombra evidencia que aqui ele basicamente quer saber o que evidencia a sombra. Letra A, a luz se propaga em linha reta. Sim, essa aqui é a verdadeira. Devido à luz ter o comportamento de uma trajetória retilínea, vai ocorrer a sombra. Ou seja, vamos supor se num meio material, né, num meio transparente ou homogêneo, a luz ela vai estar lá se propagando e ela se depara com um objeto, né? Um objeto qualquer, e aí ela vai ter que, vamos falar assim, ela não vai poder atravessar esse objeto, né? Porque vamos supor, se for um objeto opaco lá, ela não vai conseguir atravessar. Então, ela também não vai poder contornar para o objeto e seguir em linha reta mesmo. Então, ela vai ter que, vamos falar, passar por outros lugares, né? Pelas beiradas do objeto lá e, consequentemente, ela vai ter essa região que a luz não vai conseguir se propagar, que na verdade é a região da sombra. Então, devido a essa propagação retilínea da luz, que na verdade que essa questão é um complemento da primeira, vai ocorrer a formação da sombra. Portanto, a alternativa já é a alternativa A. Beleza? A velocidade da luz não depende do referencial. Sim, ela depende do referencial, mas lembra que eu falei para colocar setinhas, né? Colocar A e colocar por exemplo, a luz sai de A e vai até B. Sai de um objeto B e vai até um objeto A. Entendeu? Então ela evidencia, mas isso não tem ligação nenhuma com a sombra. A luz sofre refração. A luz sofre refração. A gente vai ver esse fenômeno lá um pouco nas aulas seguintes.
Mas esse fenômeno ele não evidencia a formação da sombra. A luz é necessariamente um fenômeno de natureza corpuscular. Sim, ela é um fenômeno da natureza, mas esse fenômeno, por ser esse fenômeno, não tem ligação nenhuma, entendeu? Com a sombra, entendeu? A gente quer saber o que a sombra evidencia. Então, a gente já foi respondido. E por fim, a temperatura do obstáculo influi na luz que o atravessa. Não, a temperatura do obstáculo não vai interferir, né? O objeto mais quente ou mais frio, a luz vai poder atravessar ele né? Ter a formação de sombra, ou não ter, mas em si a temperatura não é pela temperatura de um objeto que vai ter a explicação dessa formação dessa sombra. A explicação nada mais é do que a luz se propaga em linha reta. Então, a alternativa A. Para finalizar com o exercício da UEL aqui, a gente tem um eclipse solar. Esse eclipse solar é um observador no cone da sombra, ou seja, esse cone aqui, ó, tá vendo aqui? O eclipse solar lembra Terra, Lua, Sol. Terra, Lua, Sol. Eclipse solar. A Lua está entre a Terra e o Sol. Com isso, no cone aqui, o observador vê o eclipse parcial. Não, essa está errada, né? No cone, o observador vai ver o eclipse total. A B, na região de penumbra, ele vê um eclipse total. É o contrário, né? Quando tem na região de penumbra, ele vê parcial. Na sombra, ele vê total. Então, a letra A e a letra B estão erradas. Na região plenamente iluminada, ou fora da região de penumbra e sombra, vê a lua eclipsada. Ora, essa aqui não, né? Fora da região de penumbra e fora de sombra, ele vai ver o eclipse? Não, ele não vai ver o eclipse. Não vai conseguir observar esse fenômeno. E, na região da sombra, da sombra própria da Terra, vê somente a lua. Na região da sombra, a gente vai própria da Terra vê somente a Lua. Não, a região como vamos falar, propriamente da Terra, a gente não vai ver somente a Lua, né? A Lua vai estar na frente do Sol, a gente não vai nem conseguir ver nada, né? Porque se tiver um eclipse praticamente total, vai ficar tudo escuro, sem iluminação. Então, essa aqui não é uma alternativa correta, né? Na região da sombra da própria Terra, a gente não vai ver somente a Lua, não. Beleza? E na letra E, na região plenamente iluminada, né? Que é a região de penumbra, a gente vai ver plenamente iluminada, ou seja, fora da região de penumbra, fora da região de sombra, a gente não vê o eclipse solar. Sim, um observador que não estiver na região de penumbra e no caso, não na região de sombra, ele não vai ver o eclipse solar, não importa onde ele estiver. Beleza? Então, basicamente, são essas as afirmativas, e a afirmativa aqui responde ao eclipse solar, o observador vai ver, a alternativa E. Então, são esses exercícios que basicamente eles falam do mesmo princípio, né, da propagação da luz, a formação das sombras, do eclipse, né? É muito comum alguns exercícios basicamente utilizarem um eclipse, então quando se trata dessas aplicações, então é bem legal e fundamental essa explicaçãozinha, beleza? Agora a gente vai ver um exercício do Enem. Ele fala o seguinte: no Brasil, verifica-se que a Lua, quando está na fase cheia, nasce por volta das 18 horas e se põe por volta das 6 horas. Na fase nova, ocorre o inverso. A Lua nasce às 6 e se põe às 18 horas aproximadamente. Nas fases crescentes e minguantes, ela nasce e se põe em horários intermediários. Com isso, ele fala: sendo assim, a Lua na fase iluminada da figura, ou seja, a Lua nessa fase aqui, ilustrada na figura, poderá ser observada do ponto mais alto de sua trajetória no céu, por volta de que hora vai poder ser observada? Essa pergunta ela é um pouco tanto assim complicada, né? Tem que ter um certo, às vezes, noção de, no caso, horário, no caso
de quando da Lua nascer, das direções, né? Tipo, norte, sul, leste, oeste, mas vamos tentar dar uma explicação bem interessante para a gente conseguir entender. Vamos lá. Não é fácil entender, né, das fases da Lua. Quando a Lua vai estar cheia, né, vai significar que o lado iluminado vai estar de frente para a gente, certo? No caso, a Terra, e o Sol vai estar do lado oposto. Como se a Terra estivesse meio externo entre os dois corpos, certo? Assim a gente vai conseguir encontrar a Lua cheia. Quando ela vai estar no meio externo, no meio exato, né? Há um eclipse, né? A sombra da Terra projetada na Lua, né? Vai ter um eclipse e a gente vai conseguir ver a sombra da Terra projetada na Lua. Nesse caso, quando a Lua cheia está no céu, o horário está em torno de meia-noite, é o horário que ela chega mais a pico no céu, com a Lua cheia. Pois o Sol vai estar do outro lado do planeta. Bom, de modo inverso, né, a Lua nova, no caso agora, ela significa que o Sol ilumina a face da Lua, não está voltada para a Terra. De uma forma simplificada, é como que se o Sol, né, estivesse atrás da Lua, iluminando seu ponto de trás. Então, tipo, ele não vai iluminar, no caso, a Terra, só a parte de trás da Lua. Para quem vai estar na Terra, a Lua nova está circulando praticamente junto com o Sol. Então, a Lua vai estar circulando basicamente acompanhando a trajetória do Sol. Logo, a Lua nova está no alto do céu quando o Sol está mais ou menos na mesma posição. Então, tiver mais ou menos na mesma posição que a Lua, ela, né, vai estar em Lua nova, que isso acontece em torno do meio-dia. Sendo assim, quando a Lua está no quarto crescente, no caso, se for ver a figura ali, ó, no quarto crescente, ou no quarto minguante do alto do céu, ela está em algum horário intermediário entre o meio-dia e meia-noite. Então, ela vai estar entre esse horário intermediário. Então, entre esses dois horários, a gente pode achar dois horários, ou 6 horas da manhã ou 6 horas da noite, né? A gente não vê aquela lua lá, então ela vai estar entre essas duas horas intermediárias, né? Os intermediários dessas horas, que são, por exemplo, se a gente falar lá meio-dia, né? 12 horas, o intermediário, às 18, certo? Aí, meia-noite, intermediário lá, 6 horas, certo? Então, pode ser tanto 6 horas ou pode ser às 18 horas. Bom, mas a gente pode perceber na ilustração, ela não deixa tão claro, né, se a Lua vai estar no quarto crescente ou no quarto minguante. Então, apenas a gente sabe lá, tem uma região parcial da Lua, certo? Não sabemos se é no quarto crescente ou no quarto minguante. Então, por não sabermos se a face iluminada vai estar voltada para o leste ou para o oeste, já que o exercício não vai ser fornecido por isso, como a gente for analisar as alternativas, a gente vai observar que não tem alternativa de 6 horas. Só tem as de 18 horas, né? Ele fala na letra A, meia-noite, 6 horas da madrugada, 9 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde. Então, é uma questão mais de eliminação, né? Não é uma questão assim de a precisão, né? É esse tal ponto. Não, aí ele tem que ter um conhecimento, né, do que é a lua cheia, do que é a lua nova, né? Aqui está explicando um pouco da lua cheia, um pouco da lua nova. E ele deu dois valores, ou pode ser 6 da manhã ou 6 da tarde. Como na alternativa não tem 6 da manhã, então só tem 6 da tarde. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Seguindo agora o nosso exercício de princípio e aplicação, sombra e luz, vamos fazer um exercício mais que envolve contas, certo? O exercício anterior ele foi um pouquinho mais teóricos, né? E outros até meio um pouquinho complicado de entender, né? Daquele lá do que caiu no Enem, mas aos poucos a gente vai conseguir entender. Então vamos lá. Esse exercício fala o seguinte: uma fonte pontiforme ilumina um disco metálico de raio 10 centímetros. Então aqui está a fonte de luz, ela vai bater aqui no disco de raio 10 centímetros. A fonte, o centro do disco, permanece em uma reta perpendicular ao anteparo. Então aqui, reta perpendicular ao anteparo. Vocês podem ver, forma um ângulo aqui
90 graus. Perpendicular ao anteparo. Sabendo que a distância da fonte ao disco é de 20 centímetros, então a distância da fonte ao disco é 20 centímetros, que a do disco ao anteparo é 50, que do disco ao anteparo é 50. Então, essa distância aqui é um D, né? Que é somar 20 mais 50. Determine o raio da sombra do disco projetada pelo anteparo, ou seja, determine o raio da minha sombra projetada pelo meu disco. Então, beleza. Para fazer esse exercício, ó, aqui está a figura de novo. Eu dividi o exercício em 2 triângulos, como vocês podem ver aqui. Basicamente, o exercício vai se resumir a outra propriedade matemática, que é a semelhança de triângulos. Mas antes disso, vamos ver um pouquinho mais. Primeiro, ele fala que o raio do disco é 10 centímetros, que a distância entre o disco e a fonte é 20. A distância entre o disco ao anteparo, no caso aqui, né, do disco ao anteparo, é de 50 centímetros. Só que a gente vê esse D2 aqui, né, 20 mais 50, né, e no caso seria 70 centímetros, que seria a distância da fonte até o anteparo. Beleza? Então, a gente tem que determinar o raio dessa sombra aqui, R2, o R, fazendo que o disco, né, sabendo que a fonte e o centro do disco permanecem numa linha perpendicular. Essa é uma informação muito importante. Ou seja, a fonte de luz, o disco e a sombra, elas têm exatamente o raio de cima e o raio de baixo vai ser igual, e a região do raio da sombra em cima e embaixo vai ser igual. Elas permanecem perpendiculares. Essa é uma informação importantíssima para a gente saber fazer o exercício e fazer a manipulação que a gente quer. Então, a gente tem, de tal forma que a gente tem 2 triângulos, um maior, né, esse aqui, e outro menor que esse aqui. A gente pode fazer uma semelhança de triângulos, né? Então, eu dividi aqui em 2 triângulos, né? O menor, que aqui é 10, aqui 20, o maior 70, e o R2, que no caso aqui, esse R, no caso, é igual a esse R aqui em cima, que é o que a gente vai querer saber. Basicamente, esses 2 triângulos são semelhantes, né? Tem esse ângulo de 90 aqui entre eles, esse lado aqui, né? Esse lado, então, tem semelhança de triângulo sim. Esse ângulo aqui também é comum entre eles, e esse ângulo também. Então, basicamente, a gente consegue fazer semelhança de triângulos nesse caso. Com isso, a gente vai aplicar uma fórmula, né, matemática, que é aquela. A relação da distância dividido por outra distância vai ser igual ao raio dividido pelo outro raio. Então, é como se fosse uma relação, né, de distâncias e de raio. A distância minha D1 é o 20 centímetros, esse do triângulo aqui. O meu D2 é o 50 mais o 20, 70. Meu R1 é 10. A gente quer o R2. Fazendo isso, a gente tem que 20 centímetros dividido por 70 igual a 10 dividido por R2. Fazendo essas manipulações, a gente chega aqui, o meu R2, ou seja, o meu raio da minha sombra é 35 centímetros. Então, esse é o valor da minha sombra do meu raio. Basicamente, o que a gente fez nesse exercício foi a fórmula de semelhança de triângulos. Que a gente viu, tem uma fonte, tem um disco, faz isso, tem a distância entre a fonte do disco, tem a região da fonte do anteparo, e a gente só fez a fórmula do triângulo aqui. Beleza? Se vocês forem ver, o exercício às vezes não é totalmente da parte de ótica, envolve parte matemática, né? Alguns conceitos matemáticos, mas basicamente é a mesma coisa. Essa aqui, exercício de semelhança de triângulos, vai ser muito comum, e é muito comum cair em vestibular assim. Esse aqui agora envolve basicamente a mesma coisa, e a gente consegue fazer aqui daqui do ladinho rapidinho. Vamos prestar bem atenção para ver se coloquei para ver se fixou. Vamos lá. Fala que uma pessoa, né, de 1,8 metros de altura está em pé ao lado de um edifício de uma altura desconhecida, de uma altura Hzão. Em um determinado instante, a sombra dessa pessoa, projetada pela luz solar, tem uma extensão de 3 metros. Então, a sombra desse serzinho vai ter 3 metros. E a sombra do edifício vai ter 80 metros. Qual é a altura do edifício? Então, a gente for ver, a gente tem um triângulo aqui, né? Que tem uma determinada altura e a sombra tem um determinado ângulo aqui, né? É um triângulo reto, né?
E aqui a gente também tem um triângulo reto. A gente vai aplicar também a igualdade desses triângulos, certo? A gente vai relacionar a altura H com a altura Hzinho e a sombra L com a sombra L'. Então, se a gente tem um Hzinho igual a 1,8, o L 80 metros, o L 3 metros, a gente consegue calcular o Hzão. O Hzão dividido por 1,8 vai ser igual ao L do prédio, que é 80, dividido por 3 metros. Fazendo essas manipulações, a gente chega que a altura do prédio é de 48 metros, certo? Então, essa aqui é só mais para fixar mesmo o que a gente viu no exercício anterior do disco, que basicamente é já fazer o quê? Semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos é relacionar a altura com a sombra. É um assunto que cai muito, pega muita gente, então presta bastante atenção, tenta fazer, muda tipo a altura, muda a sombra e tenta fazer mais alguns exercícios relacionados que vocês vão ficar craques nesses exercícios. Tenho confiança em vocês, beleza? E agora tem o exercício de último assunto que a gente viu, que é de câmera escura. Ele fala o seguinte: diante de uma câmera escura de orifício, obtém-se uma imagem do Sol conforme o esquema a seguir. Então, aqui a gente tem o Sol, ele está na câmera escura, a gente tem aqui a imagem aqui do Sol, né, aqui no fundo da nossa câmera escura. Ele fala, dada a distância do Sol e da Terra, A. Esse A aqui, isso é como se fosse aqui a Terra, certo? 1,5 vezes 10 a 11 metros. A distância do orifício é o anteparo, que é do orifício anteparo. B é essa distância, 1 metro. Então, a distância do orifício aqui até o anteparo aqui atrás é 1 metro. A distância da imagem, que é esse desenho aqui, é 9 milímetros. Né? Não é metros, milímetros. Qual é o diâmetro do Sol? Então, ele pede isso. Então, aqui está a imagem, né? A gente tem o Sol, a distância que é o diâmetro que a gente quer saber. Azinho 1,5 vezes 10 a 11. B, 1 metro. E a imagem Dzinho de 9 milímetros. Primeiramente, o que a gente vai fazer é transformar esse 9 milímetros em metros para deixar todas as unidades iguais. Com isso, a gente vai fazer a tabelinha, né? Milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. 9 está em 9 milímetros, então deixo 9 aqui. Para chegar até o metro, a gente tem que acrescentar o quê? 3 zerinhos. Como ele não pode ter, tem que ter um zero na frente, a gente vai colocar 3 casas, né? Então a vírgula está aqui. 1, 2, 3. Então vai ficar 0,009 metros. É a mesma coisa que 9 milímetros. Para ficar mais fácil, vamos transformar em potência. Como a gente transforma em potência? A vírgula está aqui, ela vai pular atrás do 9. Logo vai ficar 1, 2, 3. Ou seja, se ela ganhou 3 casas, ela vai perder na potência. Logo vai ficar 9 vezes 10 a menos 3 metros. A mesma coisa que 9 milímetros. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Semelhanças de triângulos. A gente vai relacionar a distância A com B e o diâmetro Dzão aqui com o Dzinho da imagem. Beleza? Então o A nosso é 1,5 vezes 10 a 11, dividido por B, que é 1. O Dzão que a gente quer saber, dividido por 9 vezes 10 a menos 3. Fazendo isso, ó, a gente vai ver a multiplicação de 1,5 por 9, que dá 13,5. Agora, a maior dificuldade vai ser fazer a potência, né? Eles são de potências diferentes. Quando a gente tem uma multiplicação, a gente tem esse expoente aqui elevado a um número diferente, o que a gente faz? Soma. Ele está multiplicando. Quando a gente for multiplicar, a gente vai somar esses expoentes aqui em cima da potência. Então, vai ficar 13 mais menos 3. No caso, 11 mais menos 3. Vai ficar 11 menos 3, que vai dar 8. Logo, o resultado vai ficar 13,5 ou 13,50 vezes 10 a oitava. O que? Metros, porque é o valor que a gente está tentando encontrar. Beleza? Se a gente quiser, né, fazer mais uma transformação aqui de potência, a gente vê que transformar essa casa à frente, né? Quiser colocar em notação científica. Isso que a gente quer. O exercício eles pedem notação científica. Como a gente está perdendo uma casa, né? Estava 13,5, agora ficou 1,35, perdeu.
a gente soma aqui no expoente. Então, vai ficar 10 elevado a nona. Então, a resposta final é 1,35 vezes 10 a nona. No gabarito do exercício, não tinha essa resposta, certo? Então, a gente aproxima para o valor mais perto, que no caso é 1,4 vezes 10 a nona. Beleza? Então, basicamente, a gente fez o quê? Semelhança de triângulos novamente. Relação da distância com o diâmetro agora, né? No caso foi diâmetro. Então, basicamente, muitos exercícios sobre ótica nessa parte saem sobre isso. Se vocês forem ver aqui, vários exercícios que a gente fez foi bastante comum. Bom, e agora, né, como eu disse, tem 2 desafios para a gente tentar resolver. O primeiro, né, da Unesp, ele fala o seguinte: mapas topográficos da Terra são de grande importância para as mais diferentes atividades, tais como negação, desenvolvimento de pesquisas e uso adequado do solo. Recentemente, as preocupações do aquecimento global fez os mapas topográficos das geleiras o foco de atenção dos ambientalistas e pesquisadores. O levantamento topográfico pode ser feito com grande precisão utilizando os dados coletados por alimentos e satélites. Mas o Enem, né? Bota um textão lá grandão e acaba confundindo a gente. O princípio é simples. Consiste em registrar o tempo decorrido de um instante que retorna ao satélite depois de ser tirado de uma superfície da Terra. Considere que o tempo decorrido de uma emissão e de recepção do pulso do laser, quando emitido sobre uma região de nível do mar, seja de 18 vezes 10 a 4 segundos. Se a velocidade do laser for igual a 3,10 metros por segundo, igual à velocidade da luz, qual vai ser a altura em relação ao nível do mar de uma montanha de gelo sobre um pulso de laser incidente e retorna ao satélite após 17,8 vezes 10 a menos 4 segundos. Então, a primeira parte aqui, no satélite, o pulso de laser foi e voltou, tem uma determinada altura H. A montanha tem uma determinada altura Hzão, né? Aqui é H1, só que vai também ter esse pulso do satélite aqui, certo? Uma outra altura H2. Ele quer saber qual é esse Hzão aqui. Beleza, aqui tem a nossa imagem. Então, o que a gente vai basicamente fazer? Pegar a fórmula da velocidade, certo? Ele deu velocidade, deu tempo, ele quer a altura, né? A mesma coisa que ele falar que ele quer o ΔS, certo? Vamos correlacionar. Bom, a gente tem aqui H1 dividido por 1, certo? Esse 2H1 aqui representa a ida e representa a volta, certo? Então, a ida do laser e a volta do laser, como se ele fizesse um mesmo caminho, certo? Então, 2H1. O meu H1 ficou V ΔT1 dividido por 2. E o meu V, no caso aqui na montanha, agora vai ser 2H2, porque ele foi e voltou. O meu H2 vai ser V ΔT2 dividido por 2. O H, o que é o H? O H1 menos o H2, certo? Ó, tá vendo a diferença nas alturas? Ó, aqui está o H, aqui está o H1, aqui o H2. Então, a diferença entre esse e esse é o H. Como a gente tem a diferença e a gente tem o H1 e o H2, a gente pode subtrair. Vai ficar que o Hzão vai ser V ΔT1 dividido por 2, e o H2 vai ser V ΔT2 dividido por 2. Beleza? Então, com isso, a gente vai fazer colocar aqui em evidência, né, o V dividido por 2, a gente tem os dois em evidência, vai ficar a diferença ΔT1 e ΔT2. Agora a gente só basta pegar as informações que o exercício deu para a gente e substituir. Ele fala que a velocidade é 3,10 metros por segundo, a gente tem. O tempo, a variação do tempo na primeira situação é 18 vezes 10 a menos 4 segundos. E tempo na segunda situação é 17,8 vezes 10 a 4 segundos, certo? Então, calcule a altura H. Agora a gente dá para calcular porque a gente tem essas informações. Metros por segundo, a velocidade, ΔT1 em segundos, ΔT2 em segundos. Fazendo as substituições, vai ficar 18 menos 17,8 vezes 10 a quarta. A gente pode colocar o vezes 10 a menos 4 em evidência. 3 vezes 10 a oitava aqui, que é a velocidade, dividido por 2. Fazendo essa operação de contas, a gente acha uma altura igual a 3 vezes 10 a terceira metros. Beleza?
transformando para quilômetros, ou seja, a gente divide por 1000. Dividindo por 1000, a gente acha que a altura dessa minha montanha aqui de gelo, no caso, é de 3 quilômetros. Beleza? Muita coisa, uma montanha muito, muito alta. Beleza? Não muito alta, mas bastante alta. E por fim, para finalizar, esse último desafio aqui. Ele também vai envolver uma semelhança de triângulos, mas um pouquinho, uma coisa a mais, que vai envolver ângulos. Por isso, ele está no nosso desafio. Ele fala o seguinte: a figura a seguir registra que um homem de uma altura h, que vai do ponto A até o ponto B, em um movimento retilíneo. Até aí, ok. Durante o mesmo intervalo de tempo, a sombra de da sua cabeça aqui, né, projetada no solo horizontal, vai do ponto B até o ponto C. Conhecendo o ângulo alfa e beta, no caso alfa que é 60 graus e beta 30 graus, determine a relação entre as velocidades médias da sombra, Vs de sombra, e a velocidade do homem, que é Vh, por causa da altura dele. Beleza? Então ele quer saber qual vai ser a relação entre as duas. Bom, a gente vai usar o conceito de novo de velocidade, que é a variação do espaço em função da variação do tempo. Para a sombra, a gente vai pegar esse triângulo aqui, que é o Bzão, né, que é o espaço da sombra, B até C, dividido pelo tempo. E para o homem é o AB, certo? Dividido pelo ΔT do homem lá. Bom, se a gente pegar uma e dividir pela outra, que na verdade é o que ela quer, a gente pode cancelar esse ΔT. A gente vem uma relação aqui que PS por VH, que é o que o exercício pede, é HC BC dividido por AB, certo? Que é essa região aqui, dividido por essa região. Agora que entra a parte de semelhança de triângulos. A gente tem esse triângulozinho aqui, a gente tem uma altura H, que é a relação A e outro triângulo, né? Um ângulo beta, C, com a mesma altura do homem H. Como a gente tem relação de ângulos, a gente vai utilizar uma relação ou de seno, ou de cosseno, ou de tangente, certo? Tem que lembrar essa relação, por isso que é um exercício desafio, certo? Tem que lembrar um pouco da relação. Com isso, a gente tem o que? Se relação esses dois ângulos, a gente tem o cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto por cateto adjacente, a gente lembra da tangente. A gente vai usar a relação da tangente. Tangente de alfa é o H sobre AB. Tangente de beta é o H dividido por BC. É o cateto oposto por cateto adjacente. É o CACO, né? Cateto oposto, não, é COCA. COCA. Beleza? Cateto oposto por cateto adjacente. Então, se a gente fizer a divisão do tangente de alfa por tangente de beta, a gente tem o quê? E o H dividido por AB e C dividido por H. Cancelamos H, vai ficar a tangente de alfa sobre a tangente de beta, é BC sobre AB. Opa, é a mesma coisa, ó. VS dividido por VH é igual a BC sobre AB. E tangente de alfa por tangente de θ é a mesma coisa, é BC dividido por AB. Com isso, a gente tem que o alfa e o beta a gente pode relacionar com VS e VH. A gente tem os ângulos que o exercício deu. O alfa é 60 e o beta é 30. Aí agora a gente tem que relembrar de novo aquela musiquinha lá, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Né? Quando a gente vai aprender a parte da parte da tangente, a gente lembra dessa musiquinha, né? Ou você só decora fazendo um monte de vezes a tabela, mas a música ajuda bastante a gente. Vocês não procuram a música lá, a música de cosseno, seno e tangente. É bem facinho de decorar e vocês repetindo vai memorizar bastante. Então, a tangente de 60 é raiz de 3, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, certo? Se a gente fizer essa manipulação aqui, a gente vê que a relação entre VS, ou seja, a relação da sombra pela relação do H, né? Porque o exercício lá pede a velocidade média da sombra e a velocidade do homem. Então, por isso que a gente usou o conceito de velocidade, a gente chega em uma resposta de 3. Então, a relação entre a sombra e o homem, a velocidade média da sombra e a velocidade média do homem, vai ser igual a 3.
Então essa é a resposta do nosso exercício. Beleza, galera? Basicamente a gente só viu os exercícios que a gente viu, alguns conceitos, claro, exercícios teóricos, alguns envolvendo semelhanças de triângulos, ou seja, vários envolvendo essa relação. Então, é muito importante. Esse agora é vivendo ângulos, um lá com logaritmos, que talvez pode ter sido um pouquinho mais difícil, mas é basicamente detalhes que a gente tem que ver, propriedades que a gente vai estudando ao longo do tempo, que vão fazer que a gente chegue, né, aos poucos se aperfeiçoando. E garanto que vocês vão conseguir resolver todos os exercícios e muito mais outros que vão surgir por aí. Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me chamar. Até a próxima. Valeu, galera!